Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. É um prazer ter a sua companhia hoje para o dia 9 de março com Deuteronômio capítulos 13 a 16. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. Vamos então ao capítulo 13. No capítulo 13 temos uma série de recomendações concernentes ao que deveria ser feito com falsos profetas e idólatras. Qualquer um que comprovadamente encorajasse a adoração de outros deuses deveria ser eliminado para servir de exemplo. Adotar as práticas religiosas que trouxeram destruição sobre os povos de Canaã seria uma atitude fatal para o povo de Israel. Percebemos ao longo dos livros do Pentateuco que esta é uma preocupação muito presente para que haja uma purificação, para que haja um distanciamento da idolatria dos cananeus. No capítulo 14 temos várias leis já dadas no livro de Levítico, tais como proibição de mutilação do corpo, leis a respeito de animais puros e impuros, leis a respeito dos dízimos. Então fica aí a dica, caso você não tenha acompanhado estes outros estudos, vale muito a pena o estudo de Levítico, vale muito a pena o estudo também do livro de Números. São livros que, em muitos relatos aqui de Deuteronômio, eles voltam, né? Então já são questões que já estudamos sobre mutilação do corpo, sobre leis a respeito de animais impuros, que não iremos entrar em detalhes neste estudo. No capítulo 15, vemos recomendações acerca do ano do perdão de dívidas, leis a favor dos pobres, dos escravos e dos primogênitos do gado. Mais uma vez, destaque para o número 7. De 7 em 7 anos, as dívidas de compatriotas israelitas deveriam ser canceladas e todos os escravos israelitas deveriam ser libertos. Lembrando que o número 7 geralmente é um número que tem a ver com a criação, é um número que diz respeito à perfeição, é um número que diz respeito à obra e ação de Deus. Por isso, de 7 em 7 anos há este tempo de misericórdia, de perdão de dívidas e de libertação de escravos. Por último, o último capítulo de hoje, o capítulo 16, temos repetições de recomendações já dadas em Êxodo e Levítico acerca das 3 festas, da Páscoa, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Temos também os deveres dos juízes. Em cada uma das 3 festas, todos os homens israelitas deveriam trazer uma oferta ao lugar de adoração. Mas estas não eram festas só para homens. Como diz Deuteronômio 16, versículo 11, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de onde vocês vivem. E assim nós percebemos que as festas especiais não deveriam ser apenas celebradas pelos homens, mas por todos, inclusive estrangeiros e escravos. Sobre a questão da justiça, neste capítulo, nós percebemos que a justiça é uma preocupação muito importante que Deus manifesta ao longo de toda a Bíblia e também do Pentateuco. Passando então para a segunda parte deste nosso estudo, com as questões e dúvidas que podem surgir, temos
7 questões, vamos à primeira. O que deveria acontecer com um profeta sonhador que incentivasse o povo a adorar outro Deus? Temos a resposta em Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, que diz: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Essa última frase, ela serve de parâmetro para muitas outras incidências de castigos e penas capitais nos livros do Pentateuco. Era necessário que isso ocorresse para que o mal fosse eliminado do meio do povo. Questão 2. O que deveria acontecer com um irmão, filho ou filha, mulher ou amigo íntimo que incentivasse a adorar outro Deus? A resposta está dos versículos 8 a 11 do capítulo 13, onde nós lemos: não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel o ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Nós sabemos que este tipo de texto costuma trazer muito choque para nós ainda hoje. E nós, sendo cristãos, tementes e crentes na palavra de Deus. Agora imagine você qual a reação que esse tipo de texto não causa em pessoas que não creem em Cristo, que não seguem os preceitos bíblicos. Por isso nós devemos ter muita cautela diante deste texto. Nós não podemos evitá-lo, porque ele está na Bíblia, mas nós precisamos compreender à luz do contexto. Quando nós percebemos que há uma determinação tão firme, é que era algo necessário, que o mal fosse eliminado do meio do povo. E não somente isso, não havia justiça como existe hoje, por isso que havia até esse salvo-conduto para que alguém matasse uma pessoa que estivesse tentando desviar o povo do caminho de Deus. É claro que hoje nós não seremos nem 5% desse zelo, nós não teremos isso, nós nem poderemos, porque se nós matarmos alguém, nós seremos presos. Mas a verdade é que ainda hoje nós precisamos observar os princípios que ficam. E o princípio que fica é que nós devemos nos afastar de idolatria e nós devemos evitar ao máximo que a idolatria seja propagada em nosso meio. Questão 3. Seria o Deus do Antigo Testamento extremamente punitivo e muito irado por aconselhar tantas mortes? Podemos concordar com tantas matanças? É muito complicado nós falarmos a respeito deste assunto, porque muitas vezes nós teremos dificuldades. A verdade é que Deus é Deus. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem soberania. Se ele disse que alguém deveria morrer, é porque havia uma razão por trás, e uma razão justa e teológica. Mas é óbvio que não é que Deus era um Deus irado, é que Deus é um Deus justo. E quando ele mata alguém por pecados, quando ele causa problemas a alguém que cai em idolatria, Deus está sendo justo. Ele não está se utilizando de uma ira injusta. E a verdade é que, concordando ou não concordando com as matanças, elas ocorreram.
e independentemente do nosso aceite. E aí nós percebemos que vai muito além daquilo que nós podemos enxergar. E que é algo muito sério adorarmos única e exclusivamente ao nosso bom Deus. Questão 4. Por que o cabrito não poderia ser cozido no leite da sua própria mãe? O pensador e exegeta judeu Filo, que viveu entre os anos 20 a.C. e 50 d.C., via a ordem de não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe como uma proibição de natureza ética. Matar um animalzinho, segundo ele, implicava em acrescentar à mãe, além da dor do parto, também a dor da separação afetiva de sua prole. Em segundo lugar, causar à mãe o sofrimento de não ter o seu úbere esvaziado do leite produzido para amamentar o seu filho. E em terceiro lugar, usar o próprio leite destinado a nutrir os vivos para dar sabor e tempero ao animal morto não era algo ético. O texto bíblico não deixa claro se a questão envolvida nessa proibição era primariamente o distanciamento dos rituais pagãos à fertilidade ou apenas a preservação do relacionamento mãe e filho, ou seja, cabra e cabrito. É evidente, no entanto, que a ordenança visava distanciar os israelitas da prática contemporânea de cozinhar o cabrito no leite de sua própria mãe, contribuindo assim para que o filhote permanecesse por mais tempo com a sua mãe. Questão 5. O que deveria acontecer com uma dívida após 7 anos? Será que isso daria certo hoje? Nós vimos lá em Deuteronômio 15, versículos 1 a 4, o seguinte: ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas os que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Então, após 7 anos, uma dívida de um israelita para com um israelita deveria ser perdoada. Isso não persistia quando fosse um estrangeiro. Será que isso daria certo hoje? É difícil de precisar. Provavelmente, em nosso país, pelo menos, não. Em nosso país, precisamos ter vigilância para o pagamento de um serviço, porque senão o serviço é realizado e não recebe pagamento. Um exemplo interessante que vem do Canadá e que eu presenciei quando estive lá em 2011, é que lá na beira das estradas existem vendas de frutas e não fica ninguém lá para cobrar o cliente. O cliente vem, pega as frutas, ensaca, coloca no carro e vai. Claro, ele efetua o pagamento antes de sair. Aqui nós sabemos que não daria certo. Por isso, essa condição de que de 7 em 7 anos uma dívida fosse perdoada, provavelmente no Brasil também não daria certo. Questão 6. Em Deuteronômio 15:11, lemos que nunca deixará de haver pobres na terra. Qual a recomendação bíblica diante desta constatação e qual é a tendência humana? Nós temos em Deuteronômio 15, versículo 11, os seguintes dizeres: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ora, a frase que nunca deixará de ter pobres na terra, provavelmente surtiria em nós um efeito contrário. Se nunca vai deixar de ter pobres na terra, então para que eu vou ajudar? Sempre vai ter pobres na terra mesmo?
Mas o texto bíblico diz o contrário. Nunca deixará de ter pobres na terra, por isso você deve ajudá-los e nunca deixar de ajudá-los. Última questão, questão 7. O que deveria ser feito com um escravo no 7º ano? O que ocorreu com os escravos em nosso país após a abolição e quais as consequências disso ainda hoje? Temos lá em Deuteronômio 15, 12 a 15, os seguintes dizeres. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho, do seu produto, da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Percebemos, portanto, que havia uma determinação que os escravos que fossem libertos não poderiam sair de mãos vazias, mas precisariam receber uma ajuda financeira para que eles pudessem organizar suas vidas. Hoje, aliás, no tempo da abolição da escravidão em nosso país, nada disso aconteceu. Os escravos foram, entre aspas, libertos, mas não receberam nada e tiveram que se virar. E dali as consequências surtem consequências até hoje em nosso país. As favelas, as comunidades, as periferias começaram a se formar após a abolição da escravatura. E muitos escravos não tiveram ajuda de ninguém, tiveram que se virar sozinhos. E até hoje as consequências continuam sendo sentidas entre a população que descende de escravos. Última parte do nosso estudo, os aspectos teológicos. Temos 4 aspectos teológicos. Vamos ao primeiro. O Senhor chama seu povo como membros da sua família a não imitar os comportamentos autodestrutivos dos seus vizinhos pagãos. Os israelitas deveriam adotar novas e distintas maneiras à mesa, comendo apenas alimentos puros. Como membros da família de Deus, nós também devemos deixar para trás todos aqueles comportamentos e hábitos que prejudicam a nós próprios e a comunidade cristã. Fica a dica, precisamos viver em novidade de vida, abandonar os nossos velhos hábitos para adquirirmos hábitos novos que o Senhor nos concederá. Segundo aspecto teológico, Deus iria suprir seu povo por meio da terra que estava concedendo a eles. Ele ordena que usem sua porção de terra para culto e auxílio aos necessitados. Hoje, Deus nos chama a compartilharmos a abundância de nossas posses com o nosso próximo necessitado. E isso nós não podemos jamais deixar de perder de vista de que a igreja, os cristãos, têm essa incumbência e essa missão de ajudar os mais necessitados. Terceiro aspecto teológico. O Senhor iria suprir generosamente o seu povo. Em vista disso, ele lhes ordena que sejam generosos uns para com os outros. Hoje, a existência da pobreza na comunidade cristã é um escândalo e o clamor dos necessitados nas comunidades sobe até o Senhor. Na igreja, você tem irmãos e irmãs que lhe foram dados pelo Senhor. Isto quer dizer que você pode estar sempre certo de que Deus suprirá você quando estiver necessitado e que você pode ajudar outros sabendo que Deus dará a você mais do que o suficiente para viver uma vida plena. Por isso, nós devemos ajudar os necessitados, começando pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. A verdade é que não deveria existir cristão pobre, porque nós sabemos que existe uma grande desigualdade e que os irmãos com melhores condições deveriam ajudar os irmãos com menos condições. Mas nem sempre isso ocorre, porque nós vivemos em um mundo caído em pecado, repleto de egocentrismo e de uma visão individualista e material.
Quarto e último aspecto teológico. Deus ordena imparcialidade no julgar, porque ele mesmo é imparcial no julgamento. Nós vamos ver lá em Deuteronômio 15 que Deus determina que não haja parcialidade nos julgamentos. Isso é muito importante e muito interessante de observarmos como Deus se preocupa com as diversas camadas e âmbitos da vida humana no mundo. É isto por hoje, eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de Deuteronômio. Não deixe de fazer suas leituras, pois com certeza este vídeo ele surtirá um efeito melhor e você conseguirá ter um melhor aproveitamento. Fique na paz do Senhor. Até amanhã com mais um vídeo.